Você sabia que existe colírio que pode até deixar cego? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, a sua fonte principal de informação sobre as doenças da retina e sobre a oftalmologia de uma forma em geral. No dia de hoje, nós vamos fazer um vídeo especial em comemoração a um vídeo que nós recentemente publicamos falando sobre remédios que podem fazer mal para a visão. Este vídeo sobre os remédios acabou viralizando e aí muitos seguidores começaram a perguntar que haviam ouvido falar de colírios que também podem fazer mal para a visão, e realmente há colírios que podem fazer muito mal para a visão. Hoje eu vou falar para vocês sobre 4 colírios que podem prejudicar a visão. Inclusive, peço que você fique até o último, porque o último sim é seríssimo e é um colírio, inclusive, que eu já vi causar cegueira. Então preste muita atenção a todas estas 4 partes do vídeo. Nós vamos começar sobre um colírio que felizmente hoje em dia é muito difícil de comprar sem receita, que é o colírio de anestésico. Antigamente era até comum as pessoas saírem usando colírio de anestésico em casa, principalmente aquelas pessoas que trabalham com coisas às vezes onde pode cair alguma sujeira no olho, uma situação onde é muito comum entrar corpo estranho no olho, é aquelas pessoas que trabalham com esmeril, que é aquela roda que fica girando para afiar, para lixar alguma coisa, fica aquela faisqueira toda e às vezes alguma fagulha daquelas acaba acertando a córnea do paciente. Quando acontece isso, tem que ir no médico, principalmente se for possível ir a um oftalmologista, porque se tiver alguma fagulha grudada no olho é necessário removê-la. É um procedimento relativamente delicado, pode ser feito no consultório mesmo com uma agulhinha, o médico vai lá e retira o corpo estranho. Então não adianta tentar usar anestésico para disfarçar o problema por 2 motivos. Em primeiro lugar, que se você tiver alguma sujeira ou algum machucado no olho e ficar utilizando anestésico, você não vai sentir o incômodo, vai achar que está tudo normal, pode pegar uma infecção ali e acabar perdendo a visão completamente, e o anestésico também dificulta a cicatrização do olho. Então, às vezes tem um pequeno ferimento, você começa a usar anestésico e aquele ferimento não cicatriza nunca, também abrindo porta para bactérias e ocasionalmente até perfurando o olho, que é uma grande catástrofe e pode sim levar à perda completa da visão. Então, anestésico nunca é utilizado em casa, é utilizado lá no consultório, no hospital, pelo médico, para fazer algum procedimento, para tirar o corpo estranho, mas você não deve ficar usando anestésico como se fosse algum tipo de tratamento. O segundo tipo de colírio muito comumente usado são os vasoconstritores. São colírios até bem baratinhos, sempre tem na farmácia, às vezes até é oferecido no lugar do lubrificante, mas os colírios vasoconstritores não servem para lubrificar o olho. São colírios que até têm um efeito muito bom na hora. Por exemplo, a pessoa está com o olho meio vermelho, irritado, pinga algum colírio de vasoconstritor, o olho que estava vermelho fica branco em poucos minutos, porque este colírio exatamente faz fechar os vasinhos e dá um aspecto bom para o olho. Então o olho que estava vermelho fica bem branquinho, mas o colírio não está tratando nada, ele está apenas fechando os vasinhos que estão dilatados pela irritação. E o grande problema deste tipo de colírio é o mesmo problema daquelas substâncias que às vezes são utilizadas no nariz para desobstruir o nariz. Estou falando daqueles sprays mais fortes, não aqueles que os otorrinos indicam, que geralmente são de soro ou até de corticoide, mas os sprays vasoconstritores que abrem o nariz na hora. No olho, o que acontece? Se você começar a usar demais este tipo de colírio, no momento em que você parar, o olho vai sentir falta e aí vai acabar ficando vermelho por rebote, ou seja, o olho se acostumou com o vasoconstritor. No momento em que este colírio é parado, os vasos vão acabar dilatando e o olho vai ficar muito vermelho. Então você vai acabar ficando dependente deste tipo de colírio que talvez não deveria nem ter sido iniciado. Então é claro, lá de vez em quando precisa sair, precisa comparecer a algum evento, o olho está vermelho, irritado, pingar uma gotinha, ok. Mas se você acabar pingando todos os dias, esses colírios vasoconstritores vão acabar deixando o olho viciado, acostumado, e aí o olho vai acabar ficando ainda mais vermelho. Eu não vou dar o nome desses colírios, até para não causar polêmica, mas é aquele colírio que pinga e o olho fica branquinho na hora. Muito cuidado com esse tipo de colírio. Terceiro tipo de colírio deve ser usado com parcimônia, na verdade apenas com indicação médica, são os colírios que contêm antibiótico. Antigamente até se conseguia comprar
colírio e remédios com antibióticos sem receita. Felizmente, hoje em dia, não é mais permitido vender antibióticos sem receita, e eu digo felizmente porque antigamente qualquer coisa que a pessoa tinha, ela saía tomando antibiótico, e nós sabemos que mais de 90% das vezes que um antibiótico era utilizado, ele não era necessário, porque a pessoa não estava com uma infecção bacteriana, ela estava ou com alguma irritação ou até com uma infecção por vírus. E para vírus o antibiótico não serve de nada. Então, muito cuidado ao usar antibiótico. Por quê? Porque o uso excessivo de antibióticos acaba selecionando as bactérias mais resistentes. E aí dá aquele problema que nós sabemos, aí as bactérias estão cada vez mais resistentes. São necessários antibióticos cada vez mais potentes para combatê-las. E é claro, às vezes a pesquisa não avança tão rápido, nós temos aí quase bactérias que não são sensíveis a nenhum antibiótico, ou seja, acaba acontecendo que usa-se tanto antibiótico que na hora que ele é necessário, ele não funciona porque as bactérias já estão resistentes. Então, não abuse no uso de colírios com antibiótico. É claro que se o médico receitar, você deve usar por aquele período que ele indicou, inclusive são colírios que salvam a visão muitas vezes quando existe alguma infecção, alguma úlcera de córnea, problemas extremamente graves. Ajuda muito o antibiótico, mas não é para ficar usando o tempo todo. E agora então vem o quarto tipo de colírio, que é o mais importante porque é um colírio muito utilizado. Inclusive, você sempre deve seguir a orientação do seu médico. Eu não estou dizendo aqui que este colírio vai deixar cego, que não é para você usar. Pelo contrário, eu mesmo receito este colírio certamente dezenas de vezes em uma semana, porque ele é utilizado para tratar uma série de doenças, uma série de situações, inclusive o pós-operatório nós utilizamos muito, que são os colírios que contêm corticoide. Existem vários nomes, existem várias formulações, às vezes vem corticoide misturado com antibiótico. Então o corticoide, seja via oral, seja spray de nariz, seja colírio, é um medicamento muito importante, é um medicamento que inclusive pode salvar vidas, mas na questão do colírio ele deve ser usado apenas com orientação do médico, e eu digo isto porque o corticoide, diferente do antibiótico, pode ser comprado sem receita. Mas o que acontece? O corticoide, se é utilizado sem monitoramento médico, ele pode estar causando um aumento da pressão do olho e virar um glaucoma, ou seja, o corticoide, principalmente em gotinhas, em colírio, se é utilizado durante muito tempo, pode fazer a pressão do olho subir. E se essa pressão do olho subir e permanecer alta, pode danificar o nervo óptico, levando sim a uma cegueira, e a uma cegueira irreversível. Ou seja, se a pessoa perder a visão pelo glaucoma, não há o que fazer, não há como reverter a situação. Então é claro que se o seu médico receitou um tratamento com colírio de corticoide, faça direitinho, faça as revisões. Você vai observar que de vez em quando ele vai medir a pressão do olho. Se ela não estiver subindo, tudo bem. Se estiver subindo e for necessário manter o colírio de corticoide, ele vai dar algum outro colírio, alguma medicação para reduzir a pressão do olho, e às vezes vai até diminuir ou suspender se necessário. O importante é o seguinte: qualquer remédio pode fazer mal da mesma maneira que pode fazer bem, mas existem alguns remédios que somente podem ser utilizados se você estiver fazendo um acompanhamento médico adequado. E há outros, como por exemplo os vasoconstritores, que eu falei que até o ideal não é usar, ou usar o mínimo possível. Então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico, deixe algum comentário aqui no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.